chá, sentar, para depois ir tirando com canequinha, para colocar noutra caneca, e lá no fundo ficava um monte de caramujo, um monte de fezes de animais, ou seja, era essa água que a gente bebia, e a gente, não é possível que a gente vivesse assim. E nós começamos a dar dignidade ao Nordeste brasileiro. Ainda falta muito, eu sei, mas quando eu tomei a decisão de fazer a transposição do São Francisco, uma vez o Fernando Henrique Cardoso era presidente, e eu vi ele no Ceará com o Tasso Gereissati. Lá no Ceará ele prometeu fazer a transposição. Chegou na Bahia, o Antônio Carlos Magalhães deu uma dura nele, ele disse que não ia fazer, porque era assim. No estado que era favorável, você era a favor. No estado que era contra, você era contra. E eu disse, não, isso aqui não é disputa com o estado, não. O Rio é nacional. Quem tem responsabilidade pelo Rio é o governo federal, e essa água tem que ser levada para todo mundo. Nós não podemos negar um copo de água a alguém que mora longe do Rio São Francisco. E lá na beira do Rio São Francisco, alguém tirando água para irrigar cana-de-açúcar, para lavar carro. Não, isso aqui tem jeito. E tomamos a decisão de fazer, sabe, a transposição. A outra coisa era a transnordestina. Isso é um pedido do velho amigo nosso, líder do seu partido, doutor Arraes. Ele vinha do Crato comigo no avião em 89. Ele falou, Lula, se você ganhar, faça a transnordestina. E a transnordestina era um projeto muito bonito. Coisas que vão atender as pessoas mais pobres não funcionam. E a outra era gerar emprego. Por que no Nordeste as pessoas não têm que ter emprego? Quando nós resolvemos fazer o estaleiro, um dos maiores orgulhos que eu tive na minha vida eram pessoas que estavam trabalhando há mais de 10 anos no Japão, retornaram porque tinha função de soldador em navios para ele trabalhar no Brasil. Infelizmente, eles acabaram com a indústria naval que nós reconstruímos, Ricardo. Então, meu caro, pode ter certeza que quando você tomar posse, dia 1º de janeiro, você vai ver que eles já destruíram muita coisa que você fez como prefeito. Você vai perceber que destruir é muito fácil. Qualquer canalha destrói tudo que um homem bom faz. Sabe? Você pega uma obra que levou 10 anos para fazer, um bandido destrói ela em 2 minutos. Então, o que é importante é você dizer para o povo de João Pessoa todo dia, o povo do estado da Paraíba que te conhece, Souza, Cajazeira, Pato, Campina Grande e Monteiro, essas pessoas que te conhecem bem, sabem o que você faz, é você dizer todo dia. E eu quero aproveitar e dizer para todo mundo da Paraíba, vai ter eleição dia 15. Não vote mais no coronel, não. Vote em alguém que você possa se aproximar, que você possa levar a sua família para exigir que seja feita alguma coisa, que faça um orçamento participativo discutindo com você. Sabe? Vote em alguém que governe um pouco com o coração, alguém que não pensa apenas na razão. Sabe, alguém que não pensa apenas na questão fiscal, a questão fiscal, a questão fiscal, a questão fiscal, e toda vez que fala a questão fiscal, não aumenta imposto para tirar do rico, tira o benefício do pobre. Toda vez que você vê na televisão, porque tem uma dívida pública muito alta. A dívida pública por quê? Porque a economia não cresce. Faça a economia crescer que a dívida diminui. Está arrecadando pouco, cobra dos ricos. Durante a pandemia, você viu que meia dúzia de pessoas tiveram 170 bilhões de reais de acréscimo na sua renda, enquanto o povo perdeu 15% na sua massa salarial, enquanto o desemprego chegou a 14 milhões e mais de 17 milhões já desistiram de procurar emprego. Então, Ricardo, essa é a nossa mensagem. É a nossa mensagem, ou seja, a gente não tem televisão, a gente não tem rádio, a gente faz um esforço tremendo para fazer a nossa live, para conversar. Nem todo povo pobre tem computador, nem todo povo pobre consegue acompanhar, mas a gente precisa continuar lutando, porque o meu lema é sempre esse: desistir jamais. Desistir jamais. Ou seja, eu sei o que é a miséria na minha infância, eu sei o que é a miséria na minha adolescência, eu sei o que é o desemprego na minha vida, eu sei aonde eu cheguei por causa do povo brasileiro. Eu digo todo dia, Ricardo, eu só sou o que eu sou por causa do povo brasileiro.
O povo brasileiro foi generoso. Ele foi generoso. E ele apoiou quando eu precisava. Você só foi prefeito 2 vezes e governador porque você recebeu o apoio generoso do povo de João Pessoa e o povo da Paraíba. E eu tenho certeza que ele vai ser generoso com você. Por isso é o seguinte, não se deixe abater. Não, essa gente malvada que quer destruir a gente, tudo o que eles querem é tentar fazer com que a gente perca a calma, que a gente fique nervoso, que a gente fique com vergonha, que a gente fique com medo. Eu dizia sempre a seguir, quando eu estava na Polícia Federal, essa gente não sabe que dignidade e caráter a gente não compra em shopping, não compra em supermercado, a gente nasce de berço. E é o seu caráter e a sua dignidade que vai fazer com que o povo lhe eleja prefeito de João Pessoa para poder recuperar o prazer e o orgulho de se morar em João Pessoa. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, por isso, pode ter certeza que no dia 15 eu estarei, torcendo aqui, de longe da minha São Bernardo, torcendo para que você dê a volta por cima e dê uma lição de democracia a essa gente que está tentando ferir a democracia, impedindo você de ser candidato. Eu não tenho a menor dúvida, presidente Lula, que as nossas histórias, nossas, né? Isso vem de Getúlio, vem de João Goulart, vem de Lula, da presidenta Dilma, enfim, a história dessa... Essa história aí, ela não nos abate, muito pelo contrário, nós somos acostumados a nadar contra a correnteza, né? É assim mesmo, sempre foi assim, eles sempre estavam lá nos perseguindo, sempre estavam lá falando inverdades, falando, escondendo as coisas boas que a gente fazia. O jogo é esse, e eu acho que deram um tiro no pé, porque o que eu tenho visto aqui em João Pessoa, até gente que não votava disse desse jeito, não. Aí está tão escancarada essa história, né? Ficou tão escancarada, 5 dias tentar me tirar da disputa sem poder, que o advogado já colocou, né? Está tão escancarado isso que as pessoas, domingo, vão dar uma resposta rotunda, como diria Leonel Brizola, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, rapaz, sobre universidade ainda. Aliás, sobre universidade e sobre o orgulho das pessoas, né? Eu fui lá em Pombal, tem até aqui o companheiro Feitosa, que é candidato lá em Pombal, prefeito, será o nosso prefeito, apoiado por Luiz Couto, apoiado por mim. Pois bem, e lá em Pombal tinha um grupo, né? Um grupo de uma rural de mulheres que faziam bolo, só que elas faziam, rapaz, num fogãozinho, daquele fogão normal de casa, e todas elas com os braços queimados. Isso me chamou a atenção, porque os braços tinham cada queimadura, porque para tirar o bolo, né, anos e anos tirando o bolo e queimava os braços e tal. E eu fui fazer uma visita aí nessa comunidade, que era de mulheres, né, elas tinham uma associação, e olhei assim, e elas mostrando os braços, eu digo, vamos fazer o seguinte, eu vou bancar para vocês uma padaria com os fornos lá elétricos, tal, enfim, fizemos uma padaria de 170 mil reais, né, colocamos lá, e eu fui inaugurar. E cheguei lá, rapaz, a líder, acho que era a líder lá da associação, a presidente, ela disse, Ricardo, eu vou dizer uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. A minha filha, a filha dela, ela criou a filha vendendo bolo. Vendia primeiro em feira e depois passou a vender para as escolas, com essa padaria, passou a abastecer alguns mercadinhos. Ela disse, olha, o meu orgulho é que minha filha, que eu criei vendendo bolo, ela hoje está fazendo agronomia, porque agronomia é um curso disputado demais, tá? Mas, cara, é uma disputa muito grande para entrar aí no vestibular, no Enem. E ela diz, olha, eu vou levar para o túmulo, ela dizendo, né, a gratidão que eu tenho ao presidente, porque pela ampliação, na verdade era isso que ela queria dizer, pelo acesso do pobre à universidade, ou seja, na verdade, pela construção da democracia, né? Porque a democracia não é votar em alguém, vai lá domingo, vota, depois vai para casa. Democracia é você ter oportunidades iguais entre as pessoas diferentes, né? Social e economicamente. Né? E dizendo isso, eu quero também, para complementar essa parte da universidade, já que você teve
uma participação extraordinária no Brasil, né? Nunca se viu tanta universidade, tanto Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, sabe? Tantas, enfim, tanta ampliação do povo para poder fazer com que o pobre, as pessoas do povo, pudessem ter acesso ao ensino de terceiro grau, né? E aqui na Paraíba, a nossa Universidade Federal, pela primeira vez desde 1984, quando o presidente era João Figueiredo, da ditadura, né, e que nomeou o primeiro, o mais votado. Desde então, todos os reitores foram nomeados obedecendo à vontade da comunidade, inclusive no seu governo, inclusive no governo da presidenta Dilma. E agora, né, se escolhe alguém que não teve um voto, ele teve 0 voto no Conselho Universitário, ficou em terceiro lugar na disputa, porque só tinha 3 chapas, portanto, ele não podia ficar em quarto. Se tivesse 4, ele teria ficado em quarto. Né? Se tivesse 4, ele teria ficado em quarto. E o cara, e o presidente atual, ele nomeou o último lugar, mas ele nomeou não é porque ele quer disputar a política universitária, não. Ele nomeou porque ele quer destruir a universidade. Ele quer simplesmente semear discórdia. Ele quer fazer com que as pessoas passem o resto da vida brigando, o resto do mandato brigando, paralisando suas intervenções. Então, eu aproveito a live para poder me solidarizar. Eu sei que essa também é o seu sentimento, me solidarizar com a comunidade universitária aqui da Universidade Federal da Paraíba, que estão com uma ordem de despejo. Eles estão na reitoria, os estudantes estão com uma ordem de despejo, algo que não é cabível nesse momento, né? Então, essa construção da democracia via universidade, via acesso ao ensino superior e, consequentemente, acesso a empregos melhores, né, para os filhos do povo, eu acho que é algo que esse país vai ter que retomar daqui a algum tempo, sem dúvida nenhuma. Ô, Ricardo, durante 8 anos de mandato, eu me reuni todo ano me reunia com todo o reitor das universidades e com todo o reitor dos IFETs, para discutir com eles o que era preciso fazer para melhorar a vida dentro da universidade, dentro das escolas técnicas. Ou seja, é engraçado porque nós já tivemos ministros que foram reitores de universidades e que não tinham coragem de se reunir com reitores, porque achavam que eles iam pedir, iam reivindicar, e às vezes ficava com medo. Esse absurdo de você escolher alguém, seja no Ministério Público, seja numa universidade, que não foi escolhido pela sua comunidade, você, na verdade, está prestando um desserviço para a democracia. Você está prestando um desserviço para a democracia, porque você coloca um reitor para as pessoas terem medo, não é para as pessoas terem respeito. E as pessoas que são ignorantes precisam aprender a diferença entre o que é um líder e o que é um ditador. Um líder, ele não quer que as pessoas tenham medo dele. Ele quer que as pessoas gostem dele. Eles não querem que as pessoas obedeçam ele. Eles querem que as pessoas entendam o que ele está falando e concordem com ele de forma democrática. O que é o ditador? É aquele cara que escolhe o cara que ele quer. Esse é meu. Esse juiz é meu. Esse procurador é meu. Esse reitor é meu. Para tentar impor medo na comunidade. Ele não governa. Porque quando as pessoas têm um reitor em que a comunidade tem medo dele, passa a não falar a verdade e você começa a construir um mundo de mentiras. Os estudantes e os professores mentem para o reitor mente para o presidente mente para a sociedade. Vira uma história de mentira, sabe? Quando, na verdade, é muito mais prudente, muito melhor para o Brasil um jogo verdadeiro. Os estudantes e o corpo docente têm o direito de indicar o reitor da universidade. Os atores do Ministério Público têm o direito de indicar o procurador, coloca a lista tríplice e o presidente escolhe. Olha, essa é a forma mais decente. Mais decente, Ricardo, você está lembrado? Eu fiz mais do que isso, eu criei um Conselho de Desenvolvimento Social. Você está lembrado que as obras do PAC elas foram discutidas com os 27 governadores, foram discutidas com os 27 prefeitos das capitais e depois foram discutidas com os prefeitos da cidade média até chegar às pequenas, porque o país não é do presidente. Eu não sou dono do Brasil, o Brasil que é dono de mim, o Brasil, sabe? E lamentavelmente, tudo isso foi jogado fora.
foi jogado fora. Eu só posso dizer para o povo que a minha vontade de brigar é porque eu sonho em reconstruir a democracia nesse país, em defender a soberania nacional. Um país soberano tem que cuidar das suas fronteiras, tem que cuidar da sua fronteira marítima, tem que cuidar do seu solo, do subsolo, da sua riqueza, da sua floresta, das suas águas, mas, sobretudo, tem que cuidar do seu povo. Porque um país soberano, o povo come, o povo toma café, almoça e janta, o povo estuda. O povo tem liberdade para ir e vir e o povo tem o direito de trabalhar e viver da sua dignidade do trabalho. É isso que é um país soberano, sabe? E é isso que o Bolsonaro não permite que o Brasil seja, subordinando o Brasil aos Estados Unidos. Então, querido, olha, eu sinceramente, Ricardo, sinceramente, eu acho que quem resolveu te punir te ajudou. Eu acho que as pessoas, cada mulher, cada homem de João Pessoa, sabe o tipo de homem que você é, sabe o tipo de governante que você foi, sabe o tipo de político que você é, e essas pessoas não vão permitir que mais uma mentira tente tirar um homem sério da política. Tá? Eles sabem o que você fez. Então, você fique muito tranquilo, não saia da rua, sabe? Fique muito otimista, porque eu tenho fé em Deus, no povo da Paraíba e no povo de João Pessoa, que você, domingo, será eleito prefeito de João Pessoa. Acredite, o povo será justo com você. Obrigado, meu presidente. Eu sei que a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho, mas deixa eu fazer uma última provocação, porque tem sido muito difícil para o Brasil essa questão da pandemia, mas não é só a pandemia. Tem sido muito difícil a desestruturação do Sistema Único de Saúde, né? É o subfinanciamento. Nós perdemos aí 20 bilhões em 4 anos de emenda constitucional 95, né? Você percebe que o Brasil inteiro ele não teve um governo federal atrapalhando nitidamente toda e qualquer estratégia pensada. Você tem mais de 162 mil pessoas que morreram oficialmente, porque se você pegar nos cartórios o crescimento da morte por pneumonia, o crescimento da morte por complicação respiratória, isso vai chegar a 250 mil. Ou seja, é um número estarrecedor para o nosso país, que tem um sistema que, se for entendido e cuidado, ele funciona, o SUS funciona. Pois bem, e no meio disso tudo, o governo federal vem com a ideia e colocou isso no decreto, recuou por conta da pressão, mas a pressão dos que fizeram, né, teve gente que pressionou, dizendo o seguinte: não é a hora no meio da eleição, mas depois eles vão voltar. Então, a grande questão para o povo brasileiro e para o povo daqui de João Pessoa é o seguinte: se você não quer a privatização do SUS, você tem que votar em gente que defende o SUS. Você tem que ter um prefeito que segure o SUS como um sistema público de saúde, gratuito, de qualidade, porque isso é perfeitamente possível. Acabar a farmácia popular. Eu fui prefeito aqui até 2010, no seu governo de presidente, eu coloquei 6 farmácias populares. Era remédio para distribuir lá gratuitamente para o povo. 6. Acabaram as 6, não tem mais nenhuma. Aliás, hoje não tem remédio nem mais nos PSFs. Ou seja, a presidenta Dilma criou mais médicos, botou médico em todo canto, botaram para fora os médicos, acabaram. E agora querem privatizar o SUS. Então, a lógica, e é a última questão que eu te coloco, presidente, a lógica deles, a bola da vez, vai ser a privatização da porta de entrada de todo o sistema, que é a atenção primária à saúde. Então, essas eleições de domingo não é simplesmente eleger alguém, né, por eleger, é saber se a pessoa quer privatizar o seu SUS, né, ou para poder transformar a saúde numa mercadoria, pagar lá como se fosse clínica popular e está acabado, né, ou se quer efetivamente um governo que cuide da saúde pública, que faça com que haja uma estratégia lá na atenção primária para poder debelar, para poder reduzir a contaminação do Covid, além de todas as demais patologias, né? Enfim, da afirmação da saúde
pública em nosso país. Eu fico muito triste com tudo isso, mas eu faço questão de dizer que se o povo de São Paulo, se o povo do Rio, se o povo de João Pessoa, né, querem ter um compromisso, querem ter um isso, não é isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui constituinte quando nós criamos o SUS. E o SUS nunca foi bem recebido pela elite brasileira. O SUS nunca foi bem recebido por aqueles que amam a iniciativa privada. Você tem personalidades como o ex-ministro Adib Jatene, que já morreu, sabe? Que era um cara dedicado, que acreditava na política pública, que acreditava no sistema único de saúde. Você tem outras pessoas de direita, inclusive conservadoras, que acreditam nisso. Mas se você pegar, por exemplo, uma Rede Globo de televisão, ela passou desde 88 até agora falando mal do SUS. Ela só mostra fila, só mostra de graça, ela não mostra quantas pessoas são salvas pelo SUS, ela não mostra a quantidade de implantes, ela não mostra o remédio gratuito, sabe? Numa demonstração de que eles querem efetivamente destruir, sabe, um sistema único de saúde que é considerado um dos melhores do mundo. Agora, na pandemia, se não fosse o SUS, esse país tinha virado o caos. Graças ao SUS, graças ao pessoal da rede de saúde pública, os enfermeiros, os motoristas, os médicos, é que a gente conseguiu, numa batalha titânica, mostrar para que serve um sistema de saúde da qualidade do SUS. Mesmo tirando o dinheiro como eles tiraram. Você está lembrado que quando tiraram a CPMF em 2007, tiraram 40 bilhões por ano, mesmo eu assumindo o compromisso de que o dinheiro seria dedicado à saúde. Porque saúde é caro. Você tem que pagar médico e pagar bem, você tem que pagar, dar remédio para o povo, você tem gente que não pode comprar, ninguém pode ir no médico, sair com uma receita e morrer com a receita, sabe, em cima da cabeceira da cama. Então, esse decreto dele, eu não sei se você percebeu, Ricardo, ele estava tentando privatizar como se estivesse privatizando um botequim. Ele não sabe o que é uma UBS, porque ele nunca foi. Ele não sabe o que é uma UPA, porque ele nunca foi. Nem nunca fez. O povo se rebelou, se rebelou. E eu acho que agora, por conta da pandemia, o SUS ficou mais forte. O povo conhece mais o SUS. Sabe, o mundo inteiro respeita mais o SUS e nós temos obrigação de darmos a nossa própria vida para que a gente tenha um sistema de saúde, sabe, que trate todo mundo em igualdade de condições. Quem tiver dinheiro para pagar, que vá se tratar onde quiser, mas o povo, os governos têm que cuidar e os prefeitos têm que cuidar, por isso o SUS tem que funcionar. Por isso, o Ricardo tem razão. Na hora de votar, não vote só porque o cara está pedindo voto, não. Você tem que saber quais são os seus compromissos. O que essa pessoa fez, o que essa pessoa vai fazer. Meça, faça a comparação. Eu estava dizendo hoje numa live, ou seja, no meu tempo de governo foram criados 22 milhões de empregos. No Bolsonaro, com apenas 2 anos, já tem 14 milhões de desempregados. E qual é a preocupação dele com o desempregado? Nenhuma, porque os filhos dele todos estão seguros, ele nunca sabe o que é procurar emprego numa fábrica, ele saiu do quartel diretamente com a Câmara de Vereadores. Então, as pessoas têm que perceber. Olha, dia 5, não coloque uma raposa para tomar conta do seu galinheiro. Eleja pessoa séria, coloque pessoas responsáveis, pessoas que você sabe que vai cuidar de você e da sua família, como se ele pertencesse à sua família. Por isso, eu queria, Ricardo, estou me avisando que está chegando o fim da live aqui, eu queria terminar desse seguinte: companheiros e companheiras de João Pessoa, quero dar um abraço aos companheiros do PT, mesmo os companheiros do PT que ficaram zangados porque o PT tomou a decisão de tirar a nossa candidatura, pode estar certo que vocês vão compreender que o PT fez uma decisão correta. Eu quero pedir para todos os companheiros, sabe, o momento é a gente ser solidário ao Ricardo Coutinho. E ser solidário ao Ricardo Coutinho é a gente elegê-lo prefeito de João Pessoa no dia 5 de novembro, no dia 15 de novembro, no próximo domingo. Portanto, eu queria, sabe, dizer, Ricardo, que eu estou torcendo por você.
Sei que você tem capacidade para fazer mais e melhor do que já foi feito, e por isso, com orgulho, eu queria pedir para o povo que confie em mim, que vote no companheiro Ricardo Coutinho no próximo domingo de manhã. Um abraço, Ricardo, que Deus te abençoe, querido, força, sempre de bom humor, sempre